E Jesus, nós sabemos, viveu em torno de 30 anos em Nazaré, na Galileia. Ali ele lia, estudava as Escrituras, vivia a sua vida de homem do povo. Ele era 100% homem também. Ele trabalhava, tinha uma profissão, sua profissão era carpinteiro. De quem ele aprendeu? Do seu pai, José. Naquele tempo, os pais sempre ensinavam o ofício, eles diziam, né? Uma profissão ao filho. Se o pai era carpinteiro, ele ensinaria aquela profissão para o filho garantir a vida. Um ou dois filhos sempre seguiriam os passos do pai. E isso não era somente antigamente. Eu lembro que há 50 anos atrás, se o pai era alfaiate, um ou dois filhos acabavam sendo alfaiates. Se o pai era ferreiro, ele ia ensinar essa profissão a alguns de seus filhos. Sempre foi assim. Então Jesus viveu mais ou menos 30 anos ali. Chegada essa idade, sentiu no coração que deveria começar a sua missão. Ele havia se preparado para isso. Ele sabia qual era o objetivo de sua estada no meio da humanidade. Então ele vai para o Rio Jordão, é batizado por João Batista. Ele vai receber a força do Espírito Santo para iniciar a sua missão. O Espírito pousa como uma pomba sobre ele dentro das águas. Este é o meu filho muito amado, em quem coloco toda a minha afeição. A voz de Deus se ouve. Jesus sai das águas e vai para o deserto. Vai fortalecer-se espiritualmente para iniciar a sua jornada. Vai fazer um retiro, a gente diz. Dedicar-se 40 dias à oração, à abstinência, a jejuns, à solidão. Que ele foi para o deserto. Deserto é o lugar onde não tem nada, sol ou escuridão, areia, não tem vegetação, calor e principalmente muita solidão. Assim é o deserto. Ainda hoje nós fazemos desertos de vez em quando. Nós, na nossa caminhada de religiosos, os leigos fazem um retiro, um deserto, mas um período pequeno, um dia, 2 dias. Jesus fez 40 dias. Por que 40? Nós temos que lembrar que 40 é um número muito importante para o mundo judaico. 40 dias e 40 noites, Moisés esteve no alto do Monte Sinai, rezando e jejuando para receber as tábuas da lei e apresentá-las ao povo. E Jesus nos é apresentado então como um novo Moisés, que passa 40 dias e 40 noites no deserto. O povo de Deus, para entrar na terra prometida, vagou 40 anos no deserto, cheio de vícios, cheio de picuinhas que trouxeram lá do povo do Egito, que precisavam de uma grande purificação para entrar nessa terra, na Palestina, para começar uma nova vida. Precisavam uma geração nova, longe de todos os vícios que eles haviam adquirido no Egito. Por isso, 40 anos, morreu aquela geração, uma geração que veio de lá, uma geração nova entra na Palestina para começar uma nova vida. A quaresma são 40 dias, nós estamos vivendo a quaresma desde quarta-feira agora que passou, e vamos até o domingo de Ramos na quaresma, 40 dias de preparação para a Páscoa. Então Jesus vai fazer essa experiência de solidão no deserto. Nós vivemos num mundo social, onde nos relacionamos socialmente todos os dias. É muito raro nós passarmos um dia inteiro solitários. O que é bom, precisamos, mas nem sempre temos essa oportunidade. Quando se faz um retiro, um deserto, a gente faz
uma solidão. Fica solitário para rezar, meditar. É um encontro conosco mesmo. E isso é importante. Quem já fez sabe como é difícil. Deserto, a solidão é sempre o lugar da tentação. Todos os pensamentos ruins passam na cabeça da pessoa. A solidão cansa. E por mais que ela tente se ocupar, vai ler, vai rezar um terço, vai olhar a natureza, mas parece que o tempo não passa ali. Tudo que é de ruim passa na cabeça da pessoa. É muito, muito difícil isso. Eu recordo que quando eu era estudante de teologia, todos os anos fazia um deserto. Em Florianópolis, na ilha, tem uma grande montanha, tudo cheio de morros e montanhas, e uma das montanhas possui um mosteiro chamado Mosteiro Grão de Mostarda. Lugar bonito, daqueles pastos do alto do morro se avista a praia de Ratones, as ilhas, a Lagoa da Conceição, as eternas ondas do mar. E ali, no meio daqueles bosques, mato virgem às vezes, existem alguns eremitérios. Eremitérios são lugares ermos, como o próprio nome diz. Na rocha se faz uma construçãozinha de pedras, ali se coloca uma talha, uma moringa com água, uma cama, um cercadinho de pedras e umas tábuas em cima, uma espuminha para a pessoa dormir, uma porta, um telhadinho tosco e caminhos, trilhas no meio do bosque. Fica-se isolado ali, leva-se pão e água somente. E um livro, um terço, é um deserto que a gente faz. Como é difícil, como eu recordo dessa experiência, é inquietante, a solidão. Tem hora que a gente não sabe mais o que fazer, quer voltar correndo para o meio das pessoas. O encontro consigo mesmo é sempre muito, muito difícil, porém muito necessário. E ali eu fazia aqueles retiros, aqueles desertos, dormia naquelas tábuas, sobre as pedras, dentro do pequeno eremitério, até o dia em que eu resolvi, não tinha o que fazer mesmo, se vou explorar a minha residência. Aí levantei aquelas tábuas para ver o que tinha ali dentro, e cintilantes e coloridas, enroladinhas, 2 grandes cobras. E eu havia dormido ali em cima a noite inteira, e foi o último retiro, o último deserto que eu fiz ali. Isso é o deserto. Jesus vai para esse lugar de solidão. Ele vai ser tentado por Satanás. E ele passa pela tentação, porque ele é 100% homem, eu repito. Filho de Maria, sangue e carne de Maria. Também 100% divino, porque ele era filho de Deus, através do Espírito Santo. E o demônio vai diretamente naquilo que mais seduz o ser humano. Primeiro, ele vai na fome. Ele estava jejuando. Vai na fome. Tu estás com fome? Eu sei. Tu estás azul de fome. Você quer? Olha, veja, eu te ponho à tua frente uvas, tâmaras, peras, pão. Te alimenta. Você precisa? Para que esse jejum todo? Você vai sucumbir? Jesus, mesmo com fome, resiste. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que ele diz? O homem, sim, tem um alimento material para o seu corpo, mas não é só esse o necessário. Ele precisa do pão espiritual, do alimento espiritual que alimenta a sua alma, que faz com que ele adquira sabedoria. Jesus vence a primeira tentação, mas o demônio é persistente, ele não desiste, ele vai para a segunda coisa que seduz o ser humano, que é a riqueza. Veja, diz ele, eu te dou todo esse ouro, todo esse tesouro será teu, basta tu dizer sim a mim, eu posso conseguir tudo isso para ti. Mas Jesus sabe a ilusão do maligno. Ele dá
mas daqui um pouquinho ele puxa o tapete e tira tudo. É o que acontece com muitas pessoas que entram nesse caminho, muitas vezes da riqueza, pensando que ele vai levar a felicidade. E daqui um pouquinho, como ele sempre faz, o ardiloso, o encardido, ele puxa o tapete e a pessoa cai. Porque não é a riqueza que vai trazer felicidade e realização. Então Jesus, mais uma vez, sai vitorioso, diz não ao demônio. E ele vem e pega a última grande sedução do ser humano, o poder. Ele sabe o quanto o poder seduz as pessoas. Trabalhando em missão, eu vi coisas terríveis que eram feitas em nome do poder. Capangas matando pessoas, gente que era de outro partido sucumbindo, pisoteado, maltratado. Para chegar ao poder, algumas pessoas pisam, matam, para se livrar de tudo o que possa impedir a sua ascensão, a sua caminhada ao poder. Porque a pessoa sabe que se ela tiver poder, ela vai comandar, ela vai dizer, é isso que eu quero, é aquilo, eu quero esta pessoa, eu quero aquilo. Dinheiro e poder pode comprar tudo, menos amor, menos dignidade, menos afeto. E o homem então é seduzido pelo poder. Nós vivemos num mundo, o Brasil é um país com bastante corrupção. Não o mais corrupto do mundo. Existem países muito mais corruptos que nós. As estatísticas mostram. Mas nesse Brasil, nós vemos o que acontece. Os jornais, as revistas mostram o que acontece. O rosto de pessoas corruptas que ainda se sentem no direito de ironizar. Roubam, pisam, maltratam e depois ainda querem ironizar as grandes massas. E Jesus, diante da oferta do demônio, diz, finalmente, vai-te embora, Satanás, né? Vai de retro, Satanás, sai da minha frente, adorarás somente a Deus, está escrito, amarás ao teu Deus. Então Satanás se retira. Vemos esse bonito evangelho que nos é apresentado no dia de hoje. Por que as pessoas perguntam, por que Deus permite que o demônio faça tanto estrago? Que o meu demônio faça perder tantas pessoas? Quantas e quantas pessoas perdem a salvação porque vão seguir os caminhos propostos pelo mal? Por que tantas pessoas caem e não levantam mais na jornada? Porque vão dizer sim ao demônio. Porque Deus permite que ele haja no meio de nós? A pergunta que todos nós fazemos. E a resposta é tão simples, é tão fácil. Nós queremos dizer que Deus nos dá a vida e nos dá a liberdade, para que nós possamos escolher aquilo que nós quisermos. Nós podemos escolher entre o bem e o mal, entre o bom e o ruim, entre a vida e a morte, entre Deus e Satanás. E Deus estará sempre próximo, tentando nos fortalecer, se nós estivermos ligados a Ele. Se nós tivermos uma convivência com Ele, será muito mais fácil de vencer todas as tentações. Mas quando nós o abandonamos, tudo fica difícil. Deus nos dá liberdade, não somos robôs, podemos escolher, não somos movidos a energia elétrica, não somos movidos a bateria, nem a corda. Liberdade Ele nos dá. Tu és livre, tu podes escolher. A estrada larga, cheia de riquezas, de flores, espaçosa, os prazeres, mas que acaba num buraco sem fundo, nós sabemos. Ou a estrada estreita, que tem tropeços, tem pedras, também tem flores, tem dificuldades, tem alegrias, mas é uma estrada estreita. Tem pontes estreitas para atravessá-la muitas vezes no caminho. Mas se você escolher ela,
Os tropeços, as dores vão te encher de experiência, vão abrir os teus olhos, vão te dar muito, muito conhecimento. E você estará escolhendo a estrada certa. Então Deus permite para que nós cheguemos a Ele por nossa vontade, por nossa busca, por nosso esforço, não porque Ele determinou. Deus quer a nós que cheguemos a Ele com liberdade, livre e espontânea escolha. Existe uma história muito bonita na natureza, uma realidade, não é uma lenda, de um peixe chamado salmão. Salmão nasce nas alturas, nas nascentes, no alto das montanhas, na água doce. Mamãe salmão coloca seus ovos ali, os novos peixinhos nascem, crescem um pouquinho e já inicia uma grande descida pelas águas, pela correnteza, pelas cachoeiras. E é fácil descer. Lá vai ele, o bando, o cardume, em busca da vida, busca de conhecimento. Chega lá embaixo, encontra os grandes lagos, os grandes rios, navega, vai crescendo, crescendo. Depois ele entra nas águas salgadas do oceano, vai se alimentar, viver alguns anos, 3, 4 anos. E chegado esse período, é o momento dele pensar em reproduzir-se, o eterno chamado da natureza, a reprodução. Então ele vai voltar, vai fazer um caminho de volta para o lugar de onde ele veio, para as nascentes. Se descer foi fácil, como para nós a nossa vida, vamos crescendo, protegidos aqui, amparados ali, é tudo fácil. Mas o caminho de volta não é fácil. Ele vai subir, vai entrar novamente nos lagos, nos rios, vai enfrentar a correnteza contrária, vai ter que escalar as cachoeiras, ter força para pular, vai ter que enfrentar as tentações e os perigos. O urso está à espera dele, a lontra, a raposa, os pescadores. E ele vai ter que passar por tudo isso, sair ileso, vitorioso, para subir e chegar às nascentes. Como nós na nossa vida, vamos caminhando pelas águas do mar da vida, temos grandes perigos, tentações, vamos ter que sair vitoriosos dessa tentação, vamos ter que buscar forças onde nós vamos encontrar em Deus, nas virtudes cristãs, para subir novamente, porque nosso destino é o alto. Jesus veio de Deus e depois subiu para Deus. Salmão desce das nascentes, faz toda a sua história, depois sobe. Muitos não chegarão, os mais fracos não conseguirão voltar às nascentes, se perderão no caminho, se perderão nas ciladas do pescador, do lobo, da raposa, do urso. Não chegarão, mas os mais fortes, os que lutarem bravamente, vão conseguir. Chegando lá em cima, o salmão vai desovar, vai gerar novas vidas. E aí, o seu objetivo de vida está cumprido. Ele vai morrer. Ou pelo esforço de toda a volta para atingir as alturas, ou porque ele vai se abandonar às águas, ele não tem mais objetivo nenhum e fatalmente ele vai acabar sucumbindo e morrendo. Nós devemos fazer como Salmão, o caminho de volta. De lá nós descemos, viemos, navegamos no mar da vida, fizemos as nossas experiências, nos fortalecemos, vamos vencer todos os perigos, adquirir a força que vem de Deus.
Vamos vencer as tentações para voltarmos um dia também às fontes, às nascentes de vida eterna.